Vamos falar agora de um filme brasileiro que está estreando, outra estreia aí, que é A Batalha da Rua Maria Antônia. A gente conversou com a Vera Egito sobre esse filme incrível, maravilhoso, que foi premiado lá no Festival do Rio em 2023 e agora está chegando aí nas telonas. Fiquei muito feliz com essa estreia, né, Flávia? A gente é suspeita aqui para falar, né? A gente acompanha o trabalho da Vera há muito tempo. Eu fiquei muito fascinada pelo filme quando eu finalmente o vi, né? Porque a gente sabe que ela está trabalhando faz um tempo no roteiro, e 21 planos sequências, como a gente já falou, que retratam esses momentos da Batalha da Rua Maria Antônia, né? A Maria Antônia é uma rua muito famosa em São Paulo, onde ficava, né, a Faculdade de Filosofia da USP, o centro nervoso do pensamento da filosofia, letras, sociologia do Brasil, né, no caso de São Paulo, até ela se mudar para a cidade universitária, onde hoje é. Mas era ali no coração da cidade. E em 1968, no auge da ditadura militar, os estudantes ali da Maria Antônia se chocaram com os supostos estudantes do Mackenzie, porque tem toda uma questão que é sempre muito discutida historicamente, que eram agentes, na verdade, do governo militar, infiltrados, se disfarçando de estudantes ali no meio, para pegar informações do que estava acontecendo ali no Mackenzie. Mas, enfim, o fato é que eles se chocaram, né? Esse episódio ficou chamado de A Batalha da Rua Maria Antônia, e é um episódio chocante da nossa história, né? Então, os estudantes da USP que eram contra a ditadura entraram aí nessa batalha contra os estudantes do Mackenzie, foi um grande cerco ali, e a Vera traz essa história de volta, né, nessa noite, nesse dia, em 21 planos sequências, e a gente tem a Pamela Germano, a Isamara Castilho, Caio Horowitz, Juliana Gerais, Felipe Lavra, Gabriela Carneiro da Cunha, um elenco que está muito azeitado, e hoje a edição temática, plano sequência. A gente não planejou, mas quando o plano sequência está a serviço de uma boa história, é maravilhoso, né, Vitor? É maravilhoso, e maravilhosa é você, Flávia Guerra. Vamos então com esse bate-papo com a Vera Egito sobre a Batalha da Rua Maria Antônia. E agora, como a gente já tinha anunciado, a nossa convidada dessa semana, eu amo quando a gente traz as cineastas aqui. Semana passada a gente já teve a Flávia Moraes. Essa semana, a maravilhosa Vera Egito, que eu sou absolutamente suspeita para falar, gente, não tenho a menor isenção aqui. E faz tempo que a gente está querendo trazer Verinha aqui para conversar com a gente, que já fez tanta coisa que eu amo, né? Que já fez um curta, que desde esse eu persigo mesmo a obra da Vera, que é o Espalhadas pelo Ar de 2007, já fez a minissérie Marias, Todos Nós, tantas coisas, e agora a Verinha está com esse filme lindo, premiado, e que conversa muito com o momento que a gente está do cinema brasileiro, revivendo, recontando ou contando pela primeira vez muitas das nossas histórias de períodos complicados aí, como da ditadura. Então, antes de mais nada, bem-vinda, Verinha, que eu vou te chamar assim, não consigo te chamar de outro jeito. Obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada, Flávia. Obrigada, Vitor. Eu também te sigo faz um tempão, né? Desde 2006, será? Sim. Desde que a gente estava na quinta série, né? Mais ou menos. que foi. A gente é que não faz tanto tempo assim também. Não. Verinha, eu queria que você contasse um pouco como é que começou essa história, que muita gente está descobrindo agora, né? A gente acompanha há muito tempo. Eu sabia que você estava fazendo filme, né? E vem tratamento de roteiro, e vai. Mas eu descobri de verdade junto com o público do Festival do Rio, né? E foi, assim, uma surpresa deliciosa. Essa semana a gente está falando tanto de uma série que foi toda filmada em planos sequências, a Adolescência, na Netflix, tem um monte de assunto sobre isso. E o seu filme são, né, esses planos sequências, que é um recurso narrativo muito interessante, ele não é meramente porque fica bonito, porque, né, pega bem na fita, ele é para colocar a gente dentro daquela tensão da história que você está contando. Mas eu queria que você fosse um pouquinho mais para trás e contasse como é que começou, né, essa fagulha de contar a história da Batalha da Rua Maria Antônia. O filme, bom, o roteiro, o primeiro tratamento do roteiro é de 2010, então faz tempo que eu escrevi esse filme pela primeira vez, esse roteiro pela primeira vez. Ele foi filmado em 2022, então 12 anos depois.
durante esses 12 anos, muita coisa aconteceu com o projeto, muita coisa aconteceu com o Brasil, e o projeto foi mudando dentro de mim, né? A Batalha da Rua Maria Antônia é uma ficção inspirada num evento real que aconteceu em 1968, na Rua Maria Antônia, aqui no centro de São Paulo. Dando um contexto, né? O evento real foi uma batalha entre os estudantes de filosofia da USP e agentes da ditadura infiltrados entre os estudantes do Mackenzie, os membros do CCC, o Comando de Caça aos Comunistas. Essas hostilidades aconteciam já há alguns anos, essas duas faculdades ficam até hoje os prédios frente a frente, e na escola de filosofia você tinha ali o centro do movimento estudantil, a UNE, a UE, a UNE já clandestina naquele momento, em 68, então movimentos de esquerda, do movimento estudantil à esquerda, contra a ditadura militar, obviamente, e do outro lado da rua, portão com portão, a Universidade Mackenzie, com membros muito conservadores e o CCC infiltrado ali dentro. Essas hostilidades um dia explodem numa batalha campal, um estudante morre, um estudante de esquerda é assassinado, um assassinato nunca investigado, nunca resolvido. Então, o filme é uma ficção inspirada nesse evento. Filmamos em 16mm, preto e branco, a câmera que se estivéssemos lá documentando naquele momento, provavelmente a câmera que a gente usaria, e daí veio essa ideia de filmar em 16, de filmar em preto e branco, em câmera na mão. E os planos sequências, né? Eu ouvi essa semana, já postaram, o Brasil também faz plano sequência, Batalha da Rua Maria Antônia vai estrear. Os planos sequências, eles surgiram da história mesmo, porque eu em algum momento, escrevendo e reescrevendo esse roteiro durante esses 10 anos, eu entendi que eu precisava colocar o espectador lá dentro dessa história, dessa escola, e fazer com que você fosse um dos estudantes lá dentro, vivendo aqueles momentos. Então, eu entendi que a história passava por mais ou menos 21 momentos dessa noite de batalha. E aí, esses 21 momentos em tempo real viraram 21 planos sequências. Então, tempo real é 1 minuto de história, 1 minuto na vida do personagem, né? Nem todo filme é em tempo real, claro. Tem filmes que se passam 100 anos ou 1 ano, né? Então, tem uma elipse, passou um tempo. O plano sequência, ele gera essa sensação de tempo real, né? Porque você não corta. Então, o que o personagem está vivendo, você está vivendo com ele. Então, a ideia dos planos sequências veio da necessidade que eu senti de contar essa história em tempo real, da gente viver junto com os personagens aqueles minutos de angústia ali dentro daquela escola, com o cerco fechando contra eles. Então, eu acho que nesse caso, sim, os planos sequências estão bem atrelados à narrativa, assim, vieram da narrativa, né? Foi de dentro para fora e não de fora para dentro. Não sei se eu te respondi, na verdade. Eu saí falando e não sei se eu te respondi. Não, respondeu sim, que é isso que você fala, veio de dentro para fora, né? E não de fora para dentro. E a gente sente muito isso. É uma história que a gente mal respira, assim, né, Vitor? A gente fica em suspenso. Eu acho que essa é uma função, assim, quando a gente assiste como espectador, não precisamos entender nada de linguagem, onde que a câmera estava, não é sobre isso. Mas quando o espectador, a gente sente isso e nem vê, aquele balé flui, a gente vai junto, é quando a gente sabe que o plano de sequência está sendo usado para a história, né, Vitor? E a gente é tão inserido, né, nessa história que a gente fica... É uma coisa que me deixou fascinado quando eu assisti, e eu tive a sorte de ver na telona do Cine Sesc, acho que foi durante a mostra, né? Foi algo assim, e eu estava muito perto, estava lotado, assim, tava eu e Francisco Carbone, e eu e Carbone a gente saiu arrebatado, assim, né, com essa imersão que a gente que causa mesmo na gente, né, quando a gente vê, e essa coisa do plano sequência, ele fica tão natural que quando a gente percebe, a gente tá lá naquele processo, né, a gente tá com aqueles estudantes, a gente tá naquela luta, a gente acompanha, a gente olha de uma janela para outra, parece que a gente tá participando. E eu acho eu tenho certeza que a entrega desse elenco é fundamental para contar essa história, né? Então, era preciso um elenco muito, muito, muito ensaiado, né? Além de talentoso, obviamente, mas muito ensaiado para entregar o que eles entregam ali nessa realidade, naquela loucura toda. Então, eu queria que você falasse da escolha desse elenco, né? Foi difícil? Foram muitos testes? Ou você já tinha alguns nomes que você queria colocar de certeza já? E como é que foi esse processo também de ensaiar
também, porque olha, tem coisas ali que é tudo muito, muito impecável mesmo, essa caminhada, né, dentro daquele local. É uma tarefa de grupo, né? O cinema. Então, o elenco é precioso. E para acontecer esse balé, né? Então, você imagina, quando você dá ação num plano de sequência, no andar de baixo, na festa, tem uma festa no CA, dá ação. A câmera começa ali, passa por dentro da escola, tem uma ação aqui no meio, chega lá fora na calçada, tem uma briga, volta. Então, o ação aqui dentro, na festa, ele ativa a escola inteira, porque a câmera tem que passar e ver aquela vida acontecendo. Então, o que acontecia era um grande teatro, era como se o elenco vivesse aquele momento mesmo. A escola tinha que estar viva de verdade, né? Em todos os cantos dela tinha que estar viva, porque a câmera poderia passar por todos os cantos, a qualquer momento. Claro, dentro de um ensaio. Então, as pessoas responsáveis por isso são a Ana Luísa Paes, que é a produtora de elenco, é a pessoa que fez a pesquisa de elenco e que encontrou esse elenco. Então, o elenco é formado por estudantes de teatro. O elenco de apoio tem muitos membros do movimento estudantil, do movimento então secundarista. A Ana Luísa faz essa pesquisa, a própria Pamela, que é uma das protagonistas, que estudava teatro na UNB naquele momento, é uma atriz que a Ana me apresentou. Olha essa garota da UNB, que incrível. Ela me mandou um vídeo e eu achei a Pamela incrível. De lá para cá, a Pamela já fez muitos outros trabalhos. E outra pessoa fundamental é a Maria Laura Nogueira, que é a preparadora de elenco, que fez os ensaios. Então, os ensaios tinham que acontecer também em tempo real. Então, é quase como uma peça de teatro, né? Você começa a história, começa a cena e vai até o final. Se errar, você vai ter que improvisar e seguir, né? Não tem corta numa peça de teatro, né? A partir do momento que começou. Então, para o elenco, que inclusive era um elenco de teatro, a Maria Laura Nogueira também é uma atriz de teatro e preparadora, para ele soou um pouco familiar. Isso aqui é uma peça. Se eu estou em cena, eu estou em cena. Não existe corta, não existe espera um pouquinho, eu já estou em cena, eu tenho que ir. E a Fabiana Vinitz, que ela é diretora assistente, a Fabiana dirigiu todo o elenco de apoio e toda a figuração. Então, enquanto eu cuidava da direção do elenco principal, a Fabiana estava montando, orquestrando esse balé que acontece ao redor da cena, né? E eu já vi o filme muitas vezes. Se você assiste uma vez observando a figuração está vivendo coisas ali. Tem gente brigando, tem gente namorando, tem gente que sai correndo. E a Fabi foi criando histórias. Cada figurante ali está vivendo uma história. Então, quando a câmera passa pelos ambientes, as pessoas estão vivendo. Então, esse trio, esse grupo, né? A Maria Laura, a Ana Luísa e a Fabiana comigo, a gente foi montando esse balé junto. E o elenco super jovem, assim, todo mundo com menos de 30, 20 e poucos, tirando os professores, né? Que é a Gabriela Carneiro da Cunha e o Fio Lavra, que são um pouquinho mais velhos, né? O elenco dos alunos, todo mundo mais jovem, ninguém tinha nem filmado com película. E eu acho que o lance de ser a película também, daquele barulhinho do 16mm rodando, deixava todo mundo muito atento, né? Não tem... corta, roda de novo. Pô, a gente está gastando película. E a gente já está gastando há 4 minutos. Então, não é você, no 5º minuto de plano de sequência, que vai errar e que vai estragar o plano inteiro. Então, todo mundo muito atento, muito concentrado. Um set que não tinha ninguém mexendo no celular, que não tinha ninguém pensando em outra coisa. Era uma concentração total de todos nós, da equipe inteira. Que é uma coisa que eu queria levar, inclusive, para o digital, sabe? Voltar a ensaiar, voltar a se concentrar, não ter tanta dispersão. A gente cada vez mais vive num mundo onde a gente não está presente fisicamente, né? A cabeça está lá, o celular está aqui. E esse filme obrigou a gente a voltar para um momento analógico, onde você tem que estar presente, de corpo mesmo. Isso é maravilhoso, né? Porque a gente sente isso. E o plano sequência, como você falou, pede isso, parece quase a vida real, né? Porque se você fizer assim, a câmera pode passar por você, porque apesar de você ter tanto ensaio, na hora coisas podem mudar, né? Apesar de tudo, tem que estar muito ensaiado. É uma dicotomia muito interessante essa, de filmes que usam, como você usa bem o plano sequência, porque é tudo muito ensaiado, mas parece tudo muito ao vivo,
né? Sim. Eu acho uma dicotomia maravilhosa, uma das coisas mais interessantes que o cinema, né, consegue fazer. Mas, como disse o Vitor, o seu elenco, né? O Caio Horowitz a gente já conhecia, né, de outros trabalhos. O Caio é ótimo, que faz o Benjamin. Mas a Gabriela Carneiro da Cunha, a Isamara Castilho, né, que faz a Ângela, a Juliana, que faz a Marilena. Tem um elenco feminino que eu acho muito forte no seu filme. Então, eu queria também que você falasse das suas atrizes aí, porque você não escolheu suas protagonistas por acaso, né? Eu queria que você falasse um pouco também. Ainda que seja uma obra fictícia, acho interessante, só complementando, você puxou um feito histórico, um fato histórico, mas criou também suas personagens, que eu acho que, ao mesmo tempo, elas são muito contemporâneas, né? O evento é real, e os eventos que a gente vê durante o filme são reais também, vêm de pesquisas e de relatos de pessoas que estavam na batalha. Um documentário que também chama A Batalha da Rua Maria Antônia, que é maravilhoso, que é as visitas que eu fiz inúmeras no Centro Cultural Rua Maria Antônia. Os eventos são reais, as coisas que acontecem, as pessoas são personagens fictícios. Por quê? Porque eu queria a liberdade de construir ali questões amorosas, questões de amizade, histórias e biografias. E, claro, se são pessoas reais, eu não teria essa liberdade de construir coisas que não aconteceram com essas pessoas, do ponto de vista pessoal, né, dramático. Então, eu optei por fazer personagens fictícios. Claro que tem inspirações em trajetórias reais, mas nenhum personagem é real. A personagem da Castilho, por exemplo, da Isamara Castilho, a gente acabou se inspirando muito na Helenira, que é uma grande militante. Inclusive, eu estou com a biografia dela aqui na mão. Helenira Rezende, que depois foi uma guerrilheira muito importante na nossa luta. E a Helenira tem uma foto muito icônica que a gente usou como inspiração para a construção da Castilho, da Ângela, tanto de figurino quanto de postura. A Aline Canella, que é a figurinista, reproduziu o figurino daquela foto para Castilho. A gente foi se inspirando em figuras importantes da militância brasileira, visualmente e energeticamente, apesar da biografia, do que acontece ali com elas não ser real, tá? Então, a personagem chama Ângela, não chama Helenira. Helenira foi uma inspiração, e ela é uma inspiração para muita coisa. Politicamente, historicamente, como mulher também. E eu acho que Pamela, Juliana, que já tinha trabalhado comigo em Todes, que está aqui até o cartaz, está aqui a Juliana, e Castilho e Gabriela fazem esse time feminino principal, né, a professora e as alunas, que carregam a história, né? Eu acho que tem uma centralidade nas personagens femininas. Eu acho que a gente, claro, todos nós tendemos durante a vida a trazer protagonistas masculinos para as histórias, ainda mais histórias de luta, de militância, e eu tive tomei essa decisão de transformar os protagonistas em as protagonistas. Porque, enfim, claro, as mulheres estavam na frente da militância, tanto quanto os homens, em 68 e agora, e sempre. Tem uma coisa curiosa que é Pamela, que faz Lilian. Esse personagem foi um menino, em algum desses tratamentos do roteiro. Se chamava Leon. E, em algum momento, eu participei ao longo desses anos, de um encontro de roteiristas, de autoras, e uma das autoras propôs, gente, se vocês estão escrevendo uma história hoje, muda o gênero do protagonista, se for homem, sem mudar nada em volta. Muda só o gênero desse protagonista. Vê o que muda. É um exercício para entender por que o protagonista é homem. Só para eu entender se é tão necessário, por que é necessário. Faça essa brincadeira com o seu roteiro e veja no que dá. E eu fiz essa brincadeira. E Leon virou Lilian e eu não mudei mais nada. Então, a relação de Lilian... Claro, Lilian ficou meio tomboy, ficou meio um personagem que está ali entre os dois mundos, né? Que é apaixonada pela amiga. E foi um exercício que abriu essa questão de gênero para o filme. Então, eu tenho... Lilian já foi um menino. E esse exercício de mudança de gênero trouxe outra perspectiva para a história. Até porque Lilian está se encontrando. Também tem um tema guarda-chuva no filme, que é esse coming of age, né? Esse filme de amadurecimento, que é uma luta para se encontrar,
pessoas que se rebelam contra a repressão, tanto individual quanto no macro, né, político e social. Acho que todos os personagens desse filme passam por isso, de formas diferentes, né? Assumir o que se pensa, assumir o que se deseja, contra tudo e contra todos, em direção à liberdade própria e dos outros, né? E eu acho que, claro, a ditadura militar, a opressão, ela simboliza isso em todas as camadas. E acho que você falou no começo, né, que esse tema tá vivo agora, novamente, não só por causa do Eu Ainda Estou Aqui, mas porque a gente descobriu e tem descoberto cada vez mais que a gente quase sofreu um golpe militar de fato. A gente passou muito perto disso de novo, há pouco tempo atrás, né, no 8 de janeiro, e isso foi armado durante meses. Então, eu acho que esse tema ele não está só vivo porque estamos olhando para o passado, ele está vivo porque estamos correndo esse risco no presente. É interessante também, que eu já ia tocar nessa questão como você falou, não só Ainda Estou Aqui, mas o filme ele vence o Festival do Rio em 2023. Então, assim, também a ditadura é um tema que ela vem muito presente no nosso cinema há muito tempo também, né? Em documentários, em ficção, enfim, em várias obras que retratam em vários retratos da história, né? Cada filme tem o seu recorte, a sua maneira de contar aquela história. O Ainda Estou Aqui vem a partir daquela família, o seu vem desses estudantes. Qual é a expectativa para esse lançamento? E eu digo a expectativa no sentido de como você acha que o público também vai receber o filme, não só pelo tema, mas por essa procura ao cinema brasileiro. A gente tem visto que a coisa tá andando, né? Tá bonito de ver, assim, tá? As pessoas estão indo, uma coisa tá puxando a outra, né? O Ainda Estou Aqui começou lá em novembro, aí puxou o Baby, que puxou o Malu, que puxou o Chico Bento, e aí veio o Vitória, que tem a Fernanda Montenegro, que é do Ainda Estou Aqui, sabe? Então, as coisas estão puxando, assim, filmes premiados, o seu vem do Festival do Rio também. Então, qual é a sua expectativa no lançamento nesse atual momento do cinema brasileiro, que é um momento muito bonito? Fazia muito tempo que a gente não via a bilheteria tão bem representada, né, pelo público brasileiro direto, assim, é um filme atrás do outro, que tá, o negócio tá bonito porque é um atrás do outro, não tá dando intervalo, né, e que continue assim. Sim, você citou só filmes maravilhosos, talvez eu me filie como tamanho, como produção independente, ao Baby, que inclusive é um filme que eu sou muito fã, assim, fiquei encantada com esse filme, maravilhoso, Baby. E, né, aí tem outras produções maiores aí que você listou, como lançamentos mais potentes, mas acho que independente do tamanho, é de se celebrar essa volta aos cinemas. Eu acho que a gente veio também da pandemia de um monte de coisas que foram afastando a gente da sala de cinema. Quer dizer, eu não. Eu não me afasto da sala de cinema jamais, mas acho que o grande público... Mas eu acho que o amor pelo audiovisual brasileiro, dos brasileiros pelo audiovisual brasileiro, ele nunca diminuiu e ele nunca foi pequeno, inclusive, né? Eu acho que o Brasil consome audiovisual brasileiro de muitas faces, de muita espécie. Então, os vídeos mais vistos no YouTube do Brasil são produções brasileiras, né? As novelas são produções brasileiras. O brasileiro quer ver o Brasil, quer ouvir português, quer ouvir as próprias histórias, né? O nosso audiovisual, ele é muito potente e ele é fazedor de cultura, de ideal, de sonho, assim. Então, isso, eu nunca tive dúvida disso. Eu acho que essa volta ao cinema, as salas cheias, eu acho que é uma volta, inclusive pós-pandemia, da gente voltar a viver experiências em coletivo. Eu lembro que na pandemia tinha gente que falava, eu acho que nunca mais as pessoas vão querer se reunir. Eu falava, gente, imagina, assim, quando liberarem a gente, vai ser assim. E eu tenho visto isso, os teatros cheios, os shows de música cheios, um show atrás do outro também, um festival atrás do outro, sempre lotados. E eu acho que o cinema tá nesse lugar. É ótimo assistir filme em casa e série em casa, mas sair, ver um filme com seus amigos, com namorado, namorada, com filho, filha, é muito mais legal, assim, pelo programa e pela experiência de tela, né? O Rua Maria Antônia é um filme que vale a pena ver na tela grande, né? Ele foi feito, então você vê ali o grão, você vê o prateado da película que ele foi captado, então faz todo sentido você viver essa experiência no cinema.
E claro que eu espero que ele tenha uma vida longa no streaming também. Mas quem puder ter essa experiência, eu acho que deve ter, vai ter. E sim, eu ainda estou aqui com esse prêmio, com o Oscar. Eu acho que ele vem arrastando pessoas que talvez não tivessem tão sensíveis ainda a ir ao cinema assistir um filme brasileiro e que se sensibilizaram. Mas eu sinto mais como eu acho que você usou essa palavra, como um retorno, né? Uma retomada, mais uma retomada, do que como uma novidade, né? Eu acho que o Brasil sempre amou o audiovisual feito no Brasil. E aí de um jeito amplo, tá? Não só cinema, né? Eu sempre falo isso, que é a retomada da retomada, né? É mais uma retomada. Sim. Que tem que abraçar a retomada da produção audiovisual, né? Porque a gente passou por um governo desde o golpe de 16 até né? Então, os 4 anos de horror que a gente viveu com Bolsonaro, de desmonte total, né? A produção foi muito desmontada, né? As maneiras de produzir foram muito desmontadas e de um jeito muito profundo. E eu acho que essa volta ao amor ao cinema, ela também puxa a volta ao incentivo da produção. Ainda existe muita confusão, né, sobre o investimento no audiovisual, o que é incentivo à cultura, né? As pessoas ainda cismam em confundir, eu não sei se confunde, eu acho que tem muita gente mal intencionada também, né? Que não entende que é um investimento ou uma isenção fiscal, como qualquer indústria tem isenção fiscal, né? Assim, não é só o audiovisual, todas as indústrias têm isenção fiscal, inclusive indústrias que geram muito menos empregos do que o audiovisual, e tem isenções muito maiores, inclusive. Mas aí, assim, enfim, ultrapassando essa lombada e seguindo, eu acho que a volta do incentivo, a volta à produção cinematográfica vai trazer esse florescimento, porque o público quer. Eu sei que o público quer ver Brasil, isso eu não tenho nenhuma dúvida. É isso aí, maravilhosa. E eu espero que essa seja a última vez que a gente usa a palavra retomada, porque eu não aguento mais retomar nada, eu quero continuar, né? Como a gente fala, a gente quer só continuidade. A gente não quer ter que retomar, a gente quer só tomar. Olha, Flávia, uma coisa que eu aprendi com o Romário Antônio é que quando eu escrevi a primeira vez, a gente estava lá no governo, né, Lula 2, Dilma, e eu revisitava esse momento tão sombrio da história, onde estudantes foram... Cara, a Dilma, quando foi presa, tinha 19, Zé Dirceu 21, tantos outros estudantes que foram torturados, estuprados. Todo mundo era tão novinho, assim. Então, eu revisitei esse horror, estudando e me debruçando sobre o tema, num momento em que eu via a militante presidenta. Então, me dava uma sensação de que a gente viveu tudo isso enquanto país, essa violência toda, mas a gente conseguiu chegar na democracia. A gente conseguiu vencer. A gente conseguiu vencer através de um processo institucional democrático. E aí a gente caiu do cavalo. A gente caiu do cavalo feio, né, com ameaças a essas conquistas. A gente não venceu nada, ninguém venceu. E aí eu lembro que na eleição no segundo turno de 2018, a gente naquele vira-voto, todo mundo desesperado, assim, de cara, não é possível que uma pessoa que defende torturador, defende o fim da democracia, vai ser eleito. Isso é completamente contraditório, isso é um absurdo. E a gente ainda tentando virar voto, tentando conversar. E em algum momento ali no segundo turno a gente viu que não tinha o que fazer, que ele ia ganhar. E eu lembro de muita gente desesperada, falando, não, então chega, não vou mais fazer essa campanha, vou para casa chorar. E eu com esse roteiro na cabeça, que é um roteiro em que os estudantes não abandonam o prédio. Eles não abandonam o prédio, de jeito nenhum. E durante a pesquisa eu me questionava, por que eles não abandonam o prédio em algum momento? Porque o cerco vai fechando, e já fica claro que não tem como vencer. E ali eu entendi naquela eleição que não é sobre vencer. Não importa se você vai vencer ou se você vai ganhar. Então, é claro que eu também não quero que esse termo retomada volte, que a gente siga, mas talvez a gente caia de novo, e não é sobre isso, é sobre permanecer onde você deve permanecer, perdendo ou ganhando, né? Porque essas forças contrárias ao avanço, as forças conservadoras, eu acho tão estranho alguém ser conservador num mundo tão injusto, desigual, violento. Você quer conservar o quê?
que tem para ser conservado nessa sociedade? Você tem que ser revolucionário, né? Você tem que querer recomeçar. A gente tem que reorganizar as coisas porque não está funcionando, não está legal. Então, e essa é a certeza que tem que se ter, né? Eu ouvi uma pessoa no rádio, eu não vou conseguir dar os créditos, mas a mensagem era: esperança não é achar que vai dar certo. Esperança é saber que vale a pena. Saber que vale a pena fazer o que você está fazendo, dando certo ou dando errado. Então, trazendo para o cinema, se a gente cair de novo, a gente retoma de novo. Porque os detratores da cultura e da arte, da democracia, eles não descansam. Mas a gente também não. Então a gente vai continuar aqui na batalha da Rua Maria Antônia. Perdendo ou ganhando. Ah, não, isso com certeza. Como diz a frase que já virou um clichê, importa muito quem está com você, né? Ao lado. A gente está aqui. A gente segue aqui, ainda estamos aqui, como a gente já virou bordão, falando de cinema brasileiro, falando do cinema brasileiro. A gente está num momento lindo e o que a gente quer é que ele continue, né? Mas a gente sabe que o quadro é complexo. Mas, Verinha, muito obrigada por falar com a gente nesse dia, nessa semana de estreia, que seja linda. E eu concordo com você, é um filme que é incrível na tela grande. A gente aqui no plano geral é assim, missionário da tela grande. Então, a gente ama o streaming, ama o poder de chegar que o streaming tem, mas quando pode ver na tela grande, faz toda a diferença. Esse é um dos filmes. Obrigada por falar com a gente, querida. Eu que agradeço. Obrigada, Vitor. Obrigada, Flávia. Valeu, obrigado. Sucesso aí no lançamento. Obrigada. Beijo grande, que seja lindo. Qual?